O silêncio não é ausência de resposta, é preparação para ela. É no silêncio que você aprende a discernir a voz do pastor das outras vozes. É no silêncio que o coração se alinha com os céus. Elias aprendeu isso, e você também pode. Talvez hoje você esteja como Elias, escondido em uma caverna emocional, espiritual, psicológica, sentindo-se sozinho, abandonado, esgotado. Mas escute, Deus conhece o caminho da sua caverna, e Ele está entrando nela agora. Ele não vem com fogo ou terremoto. Ele vem com um sussurro, um chamado manso, uma pergunta que ele fez a Elias e agora faz a você. O que você está fazendo aqui? Não é acusação, é restauração. É uma oportunidade de lembrar quem você é e por que foi chamado. Elias ouviu e saiu da caverna renovado. Você também pode sair, mas primeiro ouça. Agora, como um ato de fé e compromisso com o que você está aprendendo, comente aqui embaixo a frase: Senhor, ensina-me a ouvir o teu sussurro. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, um compromisso de fé. E se puder, deixe seu like também. Assim esta mensagem poderá chegar a mais corações que precisam ouvir esse sussurro divino. O que Jesus quer te dizer antes de dormir talvez esteja no silêncio que você ainda não teve coragem de abraçar, mas agora você está pronto. E sabe o que é mais bonito? O silêncio que hoje parece vazio, amanhã será lembrado como um momento em que você ouviu o céu pela primeira vez. Jesus e a tempestade acalmada. Imagine-se em um barco. A noite caiu e o vento começou a soprar mais forte. As águas antes tranquilas agora se levantam como muralhas diante dos seus olhos. As ondas entram no barco e o pânico se espalha entre os discípulos. O medo toma conta. O desespero aperta o peito. Você olha para o lado e surpreendentemente vê Jesus dormindo. Como é possível dormir em meio à tempestade? Como é possível descansar quando tudo ao redor grita perigo? Este é o cenário que encontramos em Marcos 4:35-41. Jesus havia dito aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E no meio da travessia uma tempestade violenta se levantou, mas Jesus dormia. O Filho de Deus, o Criador do universo, repousava sobre uma almofada, enquanto seus seguidores lutavam contra o medo da morte. E aqui começa a revelação. O silêncio de Jesus durante a tempestade não era descuido, era confiança. Enquanto os discípulos se desesperavam, ele descansava. Por quê? Porque ele sabia que nenhuma tempestade é maior do que a palavra que ele mesmo declarou. Vamos para o outro lado. Quantas vezes, em meio às suas próprias tempestades, você questiona o silêncio de Jesus? Quantas noites sem respostas, quantos dias de angústia, orações feitas em lágrimas, e tudo parece quieto, do lado de lá do céu. Mas o silêncio de Jesus não é ausência de ação, é ensino. É o momento em que ele está testando a sua fé. Ele quer que você aprenda a confiar no que ele já disse mesmo quando os ventos contrariam. No momento em que os discípulos clamam: Mestre, não te importa que pereçamos, Jesus se levanta. Ele não precisa de muitas palavras, apenas 3. Cala-te, aquieta-te. E imediatamente o vento cessou, e fez-se grande bonança. Aqui está algo profundo. Jesus não apenas acalma a tempestade do lado de fora, ele acalma a tempestade dentro de nós. E isso começa quando você se permite silenciar a alma e confiar no que ele já prometeu. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Talvez suas finanças estejam um caos. Talvez você esteja em guerra contra pensamentos que tentam te destruir. E você tem clamado dia após dia por uma resposta, mas tudo parece silêncio. Lembre-se, Jesus pode estar dormindo no seu barco, mas ele nunca deixou de estar com você. O fato dele parecer quieto não significa que você foi esquecido. Significa que a tempestade faz parte do processo e que a fé verdadeira se revela nos momentos em que tudo parece contrário. Você não vai afundar,
Você vai chegar do outro lado, porque foi Ele quem disse: vamos. E quando você entender o poder desse silêncio, o silêncio que precede a voz que acalma os mares, você vai dormir tranquilo como Ele dormiu. Vai repousar em meio às ondas, porque sabe quem está no controle do barco. Então, esta noite, antes de dormir, não lute contra o silêncio. Abrace-o. Deixe que Jesus ministre ao seu coração sem palavras, e quando for a hora certa, ele se levantará, e tudo ao seu redor, e dentro de você, ouvirá a ordem que muda tudo. Aquieta-te. O salmista e o clamor noturno. Salmo 4. A noite tem um poder misterioso sobre a alma. Ela expõe o que o dia tenta esconder. Quando as luzes se apagam e o silêncio se instala, os pensamentos ganham voz, os medos saem das sombras, e o coração começa a revelar o que realmente sente. É por isso que tantos choram à noite, é por isso que tantos oram antes de dormir. Davi, o salmista, sabia disso, e por isso escreveu um dos salmos mais profundos sobre esse momento silencioso, o Salmo 4. Ele começa com um clamor quase sussurrado. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi não está em guerra, não está em batalha física, ele está numa batalha interior. Está cercado de homens que o acusam de rumores de dúvidas. Mas ao invés de lutar com as próprias mãos, ele luta com sua alma e vence no silêncio da noite. Ele continua o salmo dizendo: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aqui está a chave. A verdadeira paz para dormir não vem da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Davi não esperou que tudo se resolvesse para dormir. Ele escolheu confiar. Ele silenciou sua alma. Ele entregou a carga e repousou. Quantas noites você já passou sem dormir, lutando com pensamentos replay de conversas, ensaiando discussões, tentando prever o amanhã? E se hoje você fizesse como Davi? E se hoje você deixasse Jesus segurar o seu coração e dissesse: Senhor, em paz me deito? Note que Davi não apenas ora, ele instrui a alma. Ele diz: no travesseiro consultai com o coração e sossegai. É como se ele estivesse dizendo a si mesmo: calma, o Senhor está ouvindo, você pode descansar. Esse salmo não é só uma oração, é um mapa espiritual para suas noites. Ele nos ensina que antes de fechar os olhos precisamos abrir o coração. Precisamos esvaziar o peso do dia aos pés de Jesus. Precisamos declarar em fé que, mesmo sem todas as respostas, Ele continua no controle. E talvez seja isso que está faltando nas suas noites, um momento de entrega silenciosa, não um ritual religioso, não um apelo emocional, mas um clamor calmo, maduro, firme. Senhor, responde-me quando clamo. Em Ti está a minha justiça, em Ti está a minha paz. Este salmo é uma declaração de fé antes do sono, e também é um escudo espiritual contra os ataques noturnos, porque sim, há guerras travadas nas madrugadas, e elas não são vencidas com força, mas com fé e silêncio. Silêncio de quem sabe que o Pai vela, silêncio de quem confia que mesmo dormindo está seguro, porque a noite pode até trazer o medo, mas a paz de Cristo, essa guarda os nossos corações e nos faz repousar. A quietude de Maria, aos pés de Jesus, em um mundo agitado, onde todos correm para fazer, produzir, falar e resolver, há algo profundamente contraintuitivo, quase escandaloso, em simplesmente parar. Sentar, ouvir, silenciar a alma. Foi exatamente isso que Maria fez. Em Lucas 10, 38-42, encontramos uma das cenas mais belas e profundas do ministério terreno de Jesus. Ele entra na casa de Marta e Maria. Marta, ansiosa por servir bem, corre de um lado para o outro. Está ocupada, estressada, tentando agradar, organizar, preparar. Enquanto isso, Maria simplesmente se senta aos pés de Jesus e permanece ali em silêncio, atenta, presente. Essa atitude incomoda Marta, que reclama com Jesus, mas a resposta do Mestre ecoa pelos séculos até nós. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu o silêncio, a escuta, a quietude. Ela escolheu estar com Jesus, em vez de fazer por Jesus. E isso é algo que precisamos redescobrir hoje. Quantas vezes você tem sido Marta em sua vida espiritual, correndo para tentar dar conta, servir, resolver, agradar, mas com a alma exausta, vazia, sem tempo para simplesmente estar com Jesus? O silêncio de Maria é um ensino vivo. Ela não perguntou, não debateu, não interrompeu. Ela apenas se assentou e deixou Jesus falar. Essa postura fala mais do que 1000 palavras. Revela intimidade, revela fome, revela rendição. Hoje Jesus quer falar com você, mas talvez como Marta você esteja cheio demais para ouvir, cheio de tarefas, de distrações, de preocupações. E Jesus está dizendo: uma só coisa é necessária, escolha a boa parte. Maria foi ousada. Em uma cultura onde mulheres raramente se assentavam aos pés de um mestre para aprender, ela rompeu o protocolo. Ela entendeu que havia uma urgência maior do que qualquer tarefa: ouvir Jesus. E essa ousadia lhe garantiu algo eterno, a presença de Jesus habitando em seu silêncio. E quanto a você? Quando foi a última vez que você apenas sentou em silêncio diante de Jesus, sem pedidos, sem agenda, sem planos, apenas para ouvi-lo, apenas para se aquietar? A voz de Cristo ainda ecoa nas casas silenciosas, ainda fala aos corações dispostos, ainda sussurra palavras de cura e direção para aqueles que, como Maria, sabem que há uma parte melhor e que ela só é alcançada pelo silêncio da alma. Hoje, antes de dormir, eu te convido a isso. Não leve seus pedidos, leve sua atenção. Não leve seus argumentos, leve seu silêncio. E ali, aos pés dele, você ouvirá o que muitos passam a vida buscando em vão: a voz do Mestre. Se esta palavra falou contigo, comente agora: eu escolho a boa parte. Esse ato não é apenas simbólico, é um posicionamento espiritual. É um eco de Maria dentro de você dizendo: eu quero apenas ouvir Jesus. Deixe seu like também para que mais pessoas aprendam, como Maria, a se assentarem em silêncio. Há muitos Martas cansados lá fora, e talvez seu gesto possa levá-los ao descanso que só a presença de Jesus oferece. Porque no fim, o que realmente importa não é o que fazemos por Jesus, mas o que permitimos que Ele faça dentro de nós. O descanso do 7º dia. Desde o princípio da criação, Deus nos deu uma lição que poucos conseguem verdadeiramente viver. O descanso é sagrado. E mais do que isso, o descanso é uma forma de comunhão com Ele. No livro de Gênesis, capítulo 2, lemos algo que muitas vezes passa despercebido. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Mas por que o Criador, que é onipotente e nunca se cansa, precisaria descansar? A resposta é profunda. Ele não descansou por necessidade, mas por ensinamento. Ele estava estabelecendo um princípio eterno. A alma humana precisa de pausas, de silêncio, de recomeço. No 7º dia, Deus instituiu um espaço sagrado no tempo. Um espaço onde não há produtividade, não há correria, não há listas de tarefas, apenas presença, contemplação, renovação. Mas o mundo moderno virou as costas para esse mandamento silencioso. Trocamos o descanso por desempenho, o silêncio por ruído, a solitude por distração. E o resultado? Ansiedade, estafa emocional, confusão espiritual. O descanso não é fraqueza, é resistência. Em um mundo que te empurra para sempre fazer mais, descansar em Deus é um ato de fé. É dizer: eu confio que mesmo enquanto paro, Deus continua agindo por mim. Por isso, o descanso do 7º dia não é apenas físico, ele é espiritual. É o dia em que a alma se recolhe. É a noite em que o coração repousa nos braços do Pai. É o momento em que deixamos de lutar com nossas mãos para ouvir a voz de quem já venceu todas as batalhas. Você tem se permitido esse descanso? Tem separado um tempo de silêncio, de adoração silenciosa, de escuta interior?
Ou tem sido escravo de uma rotina que não te deixa parar? Jesus nos deu um convite que ecoa com ternura e força. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28, 29. Note descanso para a alma. Isso não se compra em viagens, não se encontra em travesseiros caros, nem em remédios, só se encontra aos pés de Jesus. Hoje, antes de dormir, você tem a chance de honrar esse princípio divino. Não apenas fechar os olhos, mas silenciar a alma, recolher os pensamentos, respirar fundo e declarar: Senhor, eu descanso em Ti. Esse tipo de descanso cura feridas que o tempo não toca. Esse descanso resgata identidades que o mundo tentou apagar. Esse descanso reconecta você com o seu propósito. Você não foi criado para viver em constante agitação. Você foi criado para adorar. E adorar também é saber parar. Então, nesta noite, entregue ao Senhor o seu 7º dia, sua 7ª hora, seu último pensamento, e veja como a voz dele brilhará como luz nas trevas do cansaço. Porque o silêncio que cura é o silêncio que descansa em Jesus. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. Poucos momentos da vida de Jesus foram tão intensos quanto o seu julgamento. A tensão era palpável. As autoridades religiosas o acusavam com fúria. A multidão gritava, os soldados zombavam. Pilatos, o governador romano, fazia perguntas incisivas procurando um motivo para condená-lo ou libertá-lo. Mas diante de tudo isso, Jesus ficou em silêncio. Mateus 27 nos revela algo surpreendente. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de maneira que o governador se admirava muito. O silêncio de Jesus aqui não é de fraqueza, é de autoridade. É o silêncio de quem sabe quem é. É o silêncio de quem não precisa provar nada para ninguém. É o silêncio de quem confia plenamente no plano do Pai, mesmo que o mundo inteiro esteja gritando ao contrário. E quantas vezes você também se encontra diante de julgamentos, pessoas que te acusam injustamente, vozes que distorcem a verdade sobre você, situações em que o impulso natural seria se defender, provar, reagir. Mas Jesus nos mostra outro caminho, o poder do silêncio que descansa na vontade de Deus. Jesus sabia que aquele julgamento fazia parte de um plano maior. Sabia que sua resposta não precisava ser em palavras, mas em atitudes. Sabia que a verdade no tempo certo sempre triunfa. E você está disposto a confiar assim. O silêncio de Jesus foi uma arma invisível. Ele venceu a zombaria com firmeza, venceu a injustiça com submissão, venceu a mentira com serenidade. E esse silêncio fala até hoje. Talvez você esteja tentando responder a críticas, provar quem você é, justificar suas ações. Mas será que não é hora de silenciar? Não o silêncio da derrota, mas o da confiança. Não o da omissão, mas o da sabedoria. O mundo espera que você reaja, espera que você grite, mas Jesus te convida a calar e confiar. É no silêncio que Deus trabalha nos bastidores. É no silêncio que Ele vira páginas. É no silêncio que Ele exalta aqueles que se humilham. Talvez assim como Pilatos, o mundo não entenda seu silêncio. Talvez até se admire com sua paz em meio à pressão. Mas nesse silêncio há algo sobrenatural. Há Jesus habitando em você. E quando Ele habita, não é preciso provar mais nada. Hoje, antes de dormir, entregue a Ele suas lutas silenciosas, seus conflitos não resolvidos, suas dores não explicadas. Não tente resolver tudo com palavras. Permita que o céu fale por você, porque o céu sabe como honrar quem escolhe o silêncio da fé. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora: Senhor, me ensina a vencer em silêncio. Esse comentário é uma oração, uma entrega, um passo em direção à maturidade espiritual. Deixe também seu like. Assim esta palavra pode alcançar outros corações
que estão sendo julgados, pressionados, feridos, e precisam dessa inspiração que vem do silêncio de Jesus. Lembre-se, o silêncio dele naquele dia foi o som da sua salvação. Ana e a oração silenciosa no templo. Havia uma mulher aflita de alma cujo clamor não podia ser ouvido com os ouvidos humanos, mas que subia direto ao coração de Deus. O nome dela era Ana, e sua história narrada em 1 Samuel 1 é uma das mais poderosas expressões de como o silêncio pode se tornar o grito mais forte da alma diante do trono do Altíssimo. Ana era estéril. Vivia o peso da humilhação em uma cultura onde a maternidade era sinônimo de honra. Era provocada, envergonhada, julgada. Penina, sua rival, zombava dela constantemente, e ano após ano, ela subia ao templo sem respostas. Até que um dia ela entrou em silêncio, mas o silêncio dela era carregado de fé. O texto nos diz: Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém, não se ouvia voz alguma. 1 Samuel 1:13. Não havia gritos, não havia melodias, havia lágrimas, havia um coração derramado diante de Deus e havia um ouvido atento no céu. O sacerdote Eli, ao vê-la, pensou que ela estivesse embriagada, porque até mesmo os religiosos, às vezes, não sabem reconhecer a profundidade da oração silenciosa. Mas Deus reconheceu, Deus ouviu e Deus respondeu. A oração de Ana se transformou em um filho, e esse filho, Samuel, tornou-se profeta, juiz, líder. Mas tudo começou com um silêncio desesperado, uma dor sem som, uma fé que não se expunha apenas, se entregava. Talvez você hoje esteja vivendo o mesmo, já cansou de repetir as mesmas palavras, já chorou tanto que nem sabe mais como orar, já tentou falar com Deus, mas agora só o silêncio resta. E isso é suficiente porque a oração não precisa de som para ser ouvida, ela precisa de entrega. A oração silenciosa é um eco eterno que rompe os céus. Ela mostra maturidade, confiança, intimidade. Ana sabia que podia se derramar ali mesmo sem ser compreendida pelos homens, porque Deus compreendia cada lágrima, cada suspiro, cada batida do seu coração. E você está pronto para orar assim. Não tente forçar palavras esta noite. Apenas vá até o templo secreto da sua alma. Fale com o coração, porque o Pai que vê em secreto ouve no silêncio. Ana nos ensina que a oração mais poderosa nem sempre é a mais audível, é a mais sincera, a mais rendida, a mais íntima. E se você se sente incompreendido, até mesmo pelos que estão ao seu redor, lembre-se, Eli não entendeu Ana, mas Deus a entendeu, e isso basta. Hoje, antes de dormir, faça essa oração silenciosa. Fale com Jesus sem voz. Apenas entregue, porque o ventre que estava estéril se abriu, e sua noite de dor virou manhã de cânticos, porque Ana orou em silêncio, e o céu respondeu com barulho de milagre. A caverna de Davi, momentos de solidão e revelação. Quando falamos de Davi, é comum lembrar do jovem pastor que derrotou Golias, do homem segundo o coração de Deus, do rei que unificou Israel. Mas há uma parte da história de Davi que é muitas vezes ignorada, os momentos em que ele esteve escondido sozinho dentro de cavernas. Antes de sentar no trono, Davi conheceu o chão frio da perseguição. Antes de vestir a coroa, vestiu o manto do exílio. E um dos momentos mais emblemáticos dessa fase está registrado em 1 Samuel 22:1. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Ele estava fugindo de Saul, um rei louco, ciumento, que via em Davi uma ameaça. Davi tinha promessas, tinha unção, mas estava vivendo o oposto daquilo que Deus lhe havia dito. Quantas vezes isso acontece conosco também? Recebemos promessas, palavras proféticas, sentimos o toque do Espírito, e no dia seguinte tudo desmorona. Parece que fomos esquecidos, que fomos parar na caverna, enquanto esperávamos o palácio. Mas a caverna não é o fim. A caverna é a escola de Deus. É ali no silêncio e na solidão que ele forma reis, cura feridas, molda o caráter. A caverna de Adulão foi ao mesmo tempo esconderijo
e altar refúgio, e sala de treinamento. Foi o lugar onde Davi escreveu salmos, onde chorou, onde duvidou, onde foi confrontado, mas também foi o lugar onde ele começou a reunir homens endividados, aflitos, rejeitados, exatamente como ele. E o que começou como refúgio tornou-se o berço de um exército. Sabe o que isso significa? Que sua caverna pode parecer escura agora, mas é nela que Deus começa a levantar o que virá a ser sua maior força. No silêncio da caverna, Deus fala verdades que não ouviríamos em outros lugares. Ele mostra quem realmente somos. Ele nos faz confrontar nossos medos, nossas vaidades, nossas motivações. E, acima de tudo, ele nos prepara para o que está por vir. Davi precisava passar por ali para que o trono não o corrompesse, para que o poder não o destruísse, para que sua confiança estivesse em Deus e não em circunstâncias. Você está na caverna hoje. Sente que está escondido, esquecido, sem rumo. Escute, você não está esquecido, está sendo formado. Você não está em silêncio, porque Deus te abandonou. Você está em silêncio porque Ele quer que sua fé cresça sem aplausos, sem holofotes, só você e Ele. A caverna não é onde as promessas morrem, é onde elas criam raízes. E mais cedo ou mais tarde você sairá dela mais forte, mais profundo, mais íntimo de Deus. Mas até lá ouça. No silêncio Jesus está te ensinando. No silêncio Ele está colocando pessoas ao seu redor como Davi, que começou a atrair outros quebrados para formar um exército. No silêncio, Ele está te tornando alguém segundo o coração dele. Se essa palavra tocou, comente agora. Mesmo na caverna eu confio no Senhor Deus. Esse comentário é sua bandeira de fé. É o eco do que Davi podia escrever nos Salmos. Confiança em meio à escuridão. E ao deixar seu like você estará ajudando a levar essa palavra para outros que também estão em cavernas espirituais, emocionais, existenciais. Pessoas que precisam entender que a caverna não é apenas castigo, é também preparo. E quando o tempo chegar, aquele que te viu entrar na caverna será o mesmo que te verá sendo glorificado diante dos homens. A noite em que Samuel ouviu Deus. Imagine uma noite comum, silenciosa, aparentemente como todas as outras. O menino Samuel, ainda jovem, está deitado no templo servindo diante do Senhor, sob a supervisão de Eli, o sacerdote. As lâmpadas do templo ainda ardem. O som é de paz, até que o invisível atravessa o véu do templo. Samuel é a voz de Deus, chamando uma criança durante a noite. 1 Samuel 3 relata esse episódio extraordinário. E não por acaso Deus escolheu a madrugada para falar. Não foi ao meio-dia nem em meio às atividades do templo, mas na quietude da noite, quando tudo estava calado, que o céu rompeu o silêncio com um chamado. A princípio Samuel não reconhece a voz. Corre até Eli achando que era ele quem o chamava. Isso se repete 3 vezes, até que Eli, com sua experiência espiritual adormecida, finalmente entende: é o Senhor quem está falando. Ele então ensina Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa pequena frase carrega um universo espiritual. Ela é uma rendição, uma entrega, uma abertura. Ela é o contrário da agitação que vemos no mundo. Enquanto todos correm para falar com Deus, Samuel nos ensina o valor de apenas ouvir. Quantas vezes Deus tem te chamado no silêncio da noite, e você, sem perceber, acha que é só mais um pensamento, só mais um sonho, só mais uma insônia. E se for Jesus te chamando, a madrugada é o horário predileto de Deus para segredos espirituais. É quando o mundo dorme, os ruídos cessam e os ouvidos da alma finalmente se abrem. Mas é preciso discernimento, porque nem todos reconhecem a voz de Deus de imediato. Samuel precisou de um mentor, e talvez você também precise aprender a discernir. Nem toda inquietação é ansiedade, às vezes é Jesus querendo falar. Esse texto bíblico nos mostra algo ainda mais profundo. Deus escolhe falar com os pequenos, os improváveis, os despreparados aos olhos humanos, porque Ele não está procurando títulos, mas corações atentos.
Samuel era apenas um menino, e foi ele quem ouviu o que os sacerdotes adultos não estavam mais ouvindo. Hoje talvez você ache que não é espiritual o suficiente, ou experiente o suficiente, ou digno o suficiente, mas Deus não procura os prontos, Ele prepara os disponíveis. E o primeiro passo é estar disposto a ouvir. Antes de dormir esta noite, faça como Samuel, diga em voz baixa com o coração aberto: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não espere raios ou trovões. A voz de Deus pode vir como uma lembrança, uma paz repentina, um pensamento profundo, mas se você se calar, você vai ouvir. Samuel ouviu, e sua vida nunca mais foi a mesma. Ele se tornou profeta juiz, um dos homens mais influentes de sua geração. Mas tudo começou com uma simples noite de escuta. Hoje pode ser a sua noite, porque a voz de Jesus ainda ecoa nas madrugadas. O clamor do Espírito com gemidos inexprimíveis. Romanos 8. Há momentos na vida em que as palavras falham. A dor é tão profunda que não encontra tradução. O coração está tão sobrecarregado que a mente não consegue formular frases. Nessas horas você tenta orar, mas só consegue chorar. Tenta falar, mas o silêncio da alma é mais forte que qualquer expressão vocal. E é exatamente nesses momentos que o céu age com mais intensidade. Romanos 8, 26 revela um mistério espiritual que poucos compreendem, mas que transforma completamente a maneira como encaramos o silêncio da oração. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você não precisa saber orar, você só precisa se entregar. Quando você chega ao fim de si mesmo, quando não há mais palavras nem forças, o Espírito Santo assume o controle da oração. Ele traduz sua dor. Ele interpreta seu silêncio. Ele clama em seu lugar. Esses gemidos inexprimíveis não são sons humanos. São orações espirituais que atravessam os céus como flechas incandescentes. São clamores sem forma, mas com destino certo. E o mais extraordinário, o Pai entende perfeitamente cada um deles. Isso significa que você nunca ora sozinho. Nunca. Mesmo quando você se ajoelha, e só consegue suspirar mesmo quando a única coisa que sai de sua boca é um soluço, o Espírito está orando com você, e ele nunca ora em vão. Você já viveu noites em que apenas chorou diante de Deus, já enfrentou momentos em que sua alma parecia despedaçada demais para orar com lógica ou coerência. Essas são as orações que o céu recebe com mais honra, porque são orações cruas, reais, verdadeiras. É por isso que você pode silenciar e, mesmo assim, estar orando. Não subestime os momentos de silêncio no seu quarto. Não despreze o valor espiritual de um coração quebrantado que apenas se deita diante do Senhor e respira a sua presença. Às vezes, seu silêncio diante de Deus é mais eloquente que 1000 palavras. E o Espírito Santo que habita em você continua intercedendo, mesmo quando você dorme, mesmo quando você está prostrado, mesmo quando você se sente fraco demais para continuar. Ele clama por você, e o Pai ouve, e o Filho intercede ao lado. Você está cercado pela Trindade, até no silêncio. Esta noite não se preocupe se não tiver o que dizer. Apenas esteja presente, disponível, rendido. Deixe o Espírito orar por você. Ele sabe exatamente o que sua alma precisa. Se esta palavra te alcançou, comente agora: Espírito Santo intercede por mim. Essa frase é um convite, uma permissão sagrada, é um selo espiritual dizendo: estou aqui mesmo sem palavras, mas totalmente teu. E deixe seu like, para que outros também saibam que não é preciso saber orar perfeitamente. É preciso estar disposto a ser tocado, porque há um gemido santo ecoando dentro de você, um clamor silencioso que move o céu. As madrugadas de oração de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele em quem habitava toda a plenitude da divindade. E mesmo assim, ele orava.
Mais do que isso, ele escolhia à madrugada o silêncio da noite, o momento em que todos dormiam para se retirar e orar a sós com o Pai. Marcos 1:35 nos dá um vislumbre desse hábito poderoso. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Essa escolha não era por acaso. A madrugada representa o silêncio mais puro do dia. O mundo se cala, os afazeres cessam, o ego desarma. E nesse lugar onde quase ninguém deseja estar, Jesus encontrava o Pai. Oração é mais do que falar, é habitar, é permanecer. E Jesus nos mostrou isso. Ele não precisava da oração para ser divino. Ele precisava da oração para viver como homem em comunhão com o Pai. E se o próprio Cristo, sendo perfeito, buscava o silêncio da madrugada para se conectar com Deus, quanto mais nós. Quantas noites você já perdeu com ansiedade, celular na mão, pensamento acelerado, alma inquieta? E se ao invés disso você aprendesse a valorizar esse horário santo que Jesus valorizava, o lugar deserto no escuro sem distrações se tornava altar. A madrugada era a câmara secreta onde o filho recebia instruções do Pai. Era o momento onde o céu tocava a terra em silêncio. É na madrugada que o espírito se move de forma mais intensa. É quando os ruídos cessam que a glória começa a sussurrar. E talvez você esteja sendo chamado a isso. Jesus quer te ensinar o valor de acordar um pouco, antes de buscar um lugar silencioso, de entregar alguns minutos em troca de revelações eternas. Porque quem aprende a orar na madrugada começa a andar de forma diferente durante o dia, não se desespera com facilidade, não perde o foco, não se rende ao caos porque já começou o dia no colo do Pai. Não é fácil. O sono é forte, a carne resiste, o conforto da cama clama. Mas quem vence isso, experimenta um nível de intimidade que muda tudo. Você quer ouvir a voz de Jesus antes de dormir? Comece desejando ouvi-la também antes do sol nascer. O segredo dos grandes homens e mulheres de Deus não está em grandes eventos, mas em pequenos hábitos secretos. Esta noite, antes de deitar, faça uma aliança com o Senhor. Peça a Jesus: me desperta na madrugada, me chama como tu chamavas. Os teus discípulos, me leva ao lugar secreto. Ele vai ouvir. E se você for obediente ao toque do Espírito, você verá portas se abrirem que antes pareciam trancadas. Porque quem aprende a buscar no escuro, começa a andar na luz. Porque as maiores batalhas não se vencem com gritos, se vencem com joelhos no chão e coração rendido no escuro. Jó e o silêncio de Deus no sofrimento. Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, um exemplo de devoção. E mesmo assim, perdeu tudo. Em um curto espaço de tempo, seus bens foram destruídos, seus filhos morreram, seu corpo foi tomado por chagas. O sofrimento foi tão intenso que ele se assentou em cinzas, raspando as feridas, com cacos de cerâmica. Mas o que mais o feriu não foi a perda dos bens, nem das pessoas, nem da saúde. Foi o silêncio de Deus. Jó clamava, questionava, implorava por respostas, mas por um longo tempo não houve voz, não houve visão, não houve resposta. Ele dizia: "Oh, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria até o seu tribunal." Jó 23:3. Jó queria entender, queria ouvir Deus, queria sentir sua presença, mas tudo parecia vazio. E essa talvez seja a dor mais profunda que um servo de Deus pode experimentar: o silêncio do céu em meio ao caos da terra. Mas aqui está o mistério sagrado. O silêncio de Deus não é ausência, é prova, é fornalha, é lapidação. Deus estava mais presente naquele silêncio do que Jó poderia imaginar. Deus não fala para aliviar curiosidades. Ele fala quando sua voz vai gerar transformação. E o que ele estava fazendo em Jó não era momentâneo, era eterno. No silêncio, Deus estava forjando um homem que conhecia a Deus de ouvir falar para se tornar alguém que o conhecia por experiência. E no fim de todo o processo, Jó mesmo confessa: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem."
Jó 42. 5. Você está enfrentando um tempo de silêncio, tem orado, jejuado, buscado, e parece que Deus não está falando. Talvez ele esteja apenas escrevendo algo eterno em sua história. Jó descobriu que Deus não o havia abandonado. Pelo contrário, o Senhor estava sustentando cada suspiro, cada lágrima, cada silêncio. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Mas mais importante do que a restauração material, foi o que aconteceu dentro de Jó. Ele se tornou um homem que conhecia a profundidade de Deus. O silêncio é a linguagem dos que estão sendo moldados para algo maior. O céu às vezes se cala para ensinar a escuta profunda. E quando Deus fala após o silêncio, ele não dá explicações, ele dá revelação. Não desista, não pare de buscar. Mesmo que pareça que o céu está em silêncio, continue falando com ele, continue confiando, continue esperando. Deus está trabalhando no oculto, e em breve o silêncio vai se romper com a voz dele, e tudo fará sentido. Se essa palavra tocou seu coração, comente agora. Mesmo no silêncio, eu confio em ti, Senhor. Esse comentário é um voto de fé, é a resposta do seu espírito mesmo quando a alma grita por respostas. Deixe também seu like. Você pode ser instrumento para que essa palavra chegue a quem está passando por um deserto silencioso e precisa ser lembrado. O silêncio de Deus é sempre cheio de propósito, porque às vezes, o que parece silêncio é Deus respirando, perto demais para precisar falar. O espírito tranquilo que é precioso a Deus. 1 Pedro 3, 4. Em uma geração barulhenta onde a força é confundida com gritaria e autoridade com imposição, há uma joia rara oculta, quase esquecida, mas de altíssimo valor aos olhos de Deus, um espírito manso e tranquilo. Pedro, ao escrever sobre beleza interior, disse algo que atravessa os séculos com o peso da eternidade, e seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Note bem, grande valor diante de Deus. Você quer saber o que realmente chama aí a atenção do céu? Não é carisma, não é performance, não é barulho, é um coração sereno, um espírito que não se exalta, que não se apressa, que aprendeu a descansar em Deus. Mas como cultivar um espírito assim, quando tudo ao redor clama por pressa, reação, defesa? Como permanecer calmo quando o mundo inteiro parece feito de caos? Aqui está a resposta. O espírito tranquilo não nasce da personalidade, nasce da intimidade. Você pode ser alguém agitado por natureza, impulsivo, por criação ansioso, por hábito, mas ainda assim, ser renovado pelo Espírito Santo e receber esse dom celestial, o descanso interior. É esse espírito tranquilo, que não precisa ter todas as respostas, que não vive se justificando, que não reage ao ataque com ódio, que não busca se exaltar diante dos homens, porque já está escondido em Deus. E o mais impressionante, esse tipo de espírito gera um ambiente onde Jesus pode habitar. O barulho da alma afasta a voz de Cristo, mas o coração que aprendeu a confiar mesmo sem entender, cria um santuário silencioso, onde o céu se manifesta. Pense em Maria aos pés de Jesus. Pense em Ana orando sem som. Pense em Davi no campo tocando harpa. Pense em Jesus calado diante de Pilatos. Todos eles em algum momento experimentaram o poder de um espírito tranquilo. E você, como está o seu espírito hoje? Talvez perturbado, talvez ofendido, talvez ferido, inquieto, ansioso. Mas você pode agora mesmo pedir ao Espírito Santo que acalme seu interior. Ele é especialista em transformar tempestades em brisa. E quando você abraça essa serenidade, algo muda. Você começa a ouvir Jesus com mais clareza. Você começa a reagir com mais sabedoria. Você começa a dormir em paz, porque o silêncio da alma permite que a voz de Deus ecoe com mais nitidez. Hoje, antes de dormir, ore assim: Senhor, torna o meu espírito tranquilo. Ensina-me a confiar em Ti. Esse pedido aparentemente simples tem poder de transformar sua vida, porque em um mundo em colapso, os que têm paz interior
se tornam sinais vivos do reino. O cântico de Habacuque, no meio do caos. Habacuque foi um profeta que, assim como muitos de nós, começou sua jornada de fé com perguntas. Ele via injustiça, corrupção, violência, e se perguntava: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Habacuque 1:2. Ele não compreendia o silêncio de Deus diante do sofrimento do povo, e ousou questionar o Altíssimo clamando por respostas. Mas o que acontece no decorrer do livro é um dos exemplos mais belos de transformação espiritual. Habacuque passa da angústia para a adoração, da inquietação para o descanso, da dúvida para a confiança. E ao final de seu livro, depois de ouvir Deus e de silenciar sua alma, ele escreve um dos cânticos mais poderosos da Bíblia, um louvor entoado em meio ao caos, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Habacuque 3, 17 e 18. Este é o tipo de adoração que transcende circunstâncias. É o louvor que nasce não quando tudo está bem, mas quando tudo parece desmoronar. É fácil cantar quando há provisão, mas o verdadeiro cântico de fé se levanta no silêncio da falta, quando não há colheita, quando não há respostas, quando tudo ao redor parece seco, e mesmo assim, a alma canta. Esse cântico não é uma canção comum, é uma declaração espiritual, é uma resistência profética, é uma aliança de confiança com Deus. Habacuque entendeu algo que muitos ainda não compreenderam. Deus não muda com as estações. Ele continua sendo Deus, ainda que a figueira não floresça. E talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje: aprender a cantar, mesmo quando a resposta não veio. Alegre-se no Senhor, não no resultado. Exulte no Deus da salvação, não nos sinais visíveis. Habacuque não foi um adorador ocasional. Ele se tornou um adorador profundo, moldado pela dor e curado pelo silêncio. Seu louvor é uma ponte entre a angústia do início e a confiança do fim. É um hino de quem aprendeu que o Senhor é a sua força mesmo quando tudo mais falha, e você está disposto a cantar hoje mesmo sem figueira, mesmo sem fruto, mesmo sem respostas. Porque quando você louva no meio do caos, o céu se inclina para ouvir, e o coração de Deus é tocado com intensidade. Se essa mensagem te encontrou no meio de um vale seco, comente agora: mesmo sem flores, eu louvarei o Senhor. Esse comentário é uma confissão de fé, é um cântico silencioso, que sobe como incenso. Deixe também seu like, que essa palavra alcance outros Habacuques escondidos, esperando que algo floresça, mas que podem aprender a cantar antes da colheita. Porque o louvor que nasce do silêncio da alma é o que move o céu com mais força. O silêncio do deserto e a formação interior. O deserto é um lugar onde as vozes do mundo se calam, onde as distrações desaparecem, onde os recursos se esgotam. É onde não há aplausos, não há plateias, não há máscaras. No deserto, tudo o que você é aparece, e tudo o que você não é também. Por isso é no deserto que Deus mais fala. Quando pensamos em deserto, o que vem à mente é escassez, calor, solidão. Mas nas Escrituras, o deserto é muito mais do que um lugar físico. É um espaço espiritual de formação. Foi no deserto que Deus moldou Moisés, que treinou Israel, que preparou João Batista e que conduziu o próprio Jesus antes de iniciar seu ministério. Lucas 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e ali, em 40 dias de jejum e silêncio, enfrentou tentações, venceu o diabo e saiu em poder. Mas repare, ele foi cheio do Espírito para o deserto e saiu no poder do Espírito. O deserto não é castigo, é campo de batalha e de capacitação. É o lugar onde Deus nos separa para falar de maneira íntima, onde Ele tira os ruídos para que possamos ouvi-lo com mais clareza. No silêncio do deserto,
Deus revela verdades que o barulho da multidão não nos permite escutar. É ali que Ele mostra quem somos, não como nos vemos, mas como Ele nos vê. É ali que Ele arranca as dependências, quebra os ídolos ocultos, remove as vaidades. É ali que Ele nos ensina que não se vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca dEle. Você está atravessando um deserto agora. Sente-se sozinho em silêncio sendo confrontado por tudo o que está dentro de você. Escute, você não está sendo punido, está sendo preparado. No deserto, Deus não está em silêncio por descuido. Ele está falando com mais precisão. E a ausência de distrações é justamente o ambiente ideal para a transformação. O povo de Israel levou 40 anos para aprender no deserto o que poderia ter aprendido em semanas, porque resistiram ao processo. Mas Jesus, em 40 dias, saiu pronto para vencer. A diferença: entrega, submissão, silêncio interior. Não fuja do deserto, não amaldiçoe a fase silenciosa. Abrace o que Deus está formando em você nesse tempo, porque depois do deserto vem o tempo da manifestação. E o que Deus faz no secreto, Ele confirma no público. Hoje talvez sua alma esteja gritando por respostas, mas o céu está apenas calado. E esse silêncio é intencional. É Deus te ensinando a depender dEle, e só dEle. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7. Existe uma paz que não se explica, uma paz que não se calcula. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao redor, nem das notícias, nem do saldo bancário, nem do diagnóstico médico, nem da resposta que ainda não veio. Essa paz não é emocional, nem racional. Ela é espiritual. É a paz que excede todo entendimento. E é sobre ela que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Filipenses 4, 7. Essa paz não vem depois que tudo se resolve, ela vem antes. Ela não é o resultado de circunstâncias favoráveis, é o fruto da presença de Jesus no meio da tempestade. Você já sentiu isso? Aquele momento em que, mesmo com tudo desmoronando ao redor, há uma serenidade inexplicável dentro de você. Aquele momento em que, em vez de desespero, você se vê cantando um hino. Em vez de chorar, você sorri com fé. Essa paz não é natural, ela é celestial. E o mais lindo dessa promessa é que essa paz guarda. Ela não apenas acalma, ela protege. Guarda o quê? Corações e pensamentos. Porque quando a alma está em guerra, os pensamentos disparam em todas as direções. Você imagina o pior, você se sente culpado, você entra em pânico. Mas a paz de Deus chega como um escudo invisível cercando sua mente, protegendo suas emoções, renovando sua esperança. Mas como acessar essa paz? O versículo anterior nos dá a chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. O caminho para essa paz passa por 3 atitudes. Entregar a ansiedade, apresentar os pedidos, agradecer mesmo, antes de ver. É quando você diz: Senhor, estou preocupado, mas te entrego isso. Estou com medo, mas confio em ti. Não tenho controle, mas sei que tu tens. E então a paz vem. Vem devagar como um bálsamo. Vem firme como um escudo. Vem doce como a brisa que acalmou Elias na caverna. Vem do alto e invade tudo. Hoje, antes de dormir, respire fundo. Feche os olhos e diga: Jesus, guarda meus pensamentos, guarda meu coração. Eu recebo a tua paz. Mesmo que você não entenda, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, a paz que excede o entendimento não vem do que você vê, vem de quem está com você. Se essa palavra tocou seu espírito, comente agora: eu recebo a paz que vem de Jesus. Esse comentário é uma entrega, uma porta que se abre para o céu agir em sua mente. E ao deixar seu like, você estará espalhando essa paz para outros que estão em guerra interior.
e ainda não descobriram que há um lugar onde o silêncio e a paz se encontram aos pés do Príncipe da Paz. Porque quando Jesus reina no interior, nem o caos do mundo consegue perturbar o descanso da alma. Os 40 dias de Jesus no deserto, antes dos milagres, antes dos sermões, antes das multidões e dos discípulos, Jesus passou 40 dias no deserto, 40 dias de silêncio, de solidão, de confronto, de intimidade com o Pai. Mateus 4:1 nos mostra. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repare, foi o Espírito quem levou Jesus ao deserto. Isso nos revela algo profundo. Nem todo silêncio é ausência de Deus. Muitas vezes é exatamente onde o Espírito quer nos levar. Jesus, cheio do Espírito após o batismo, foi conduzido ao lugar onde não havia palmas, nem vozes, nem distrações. E ali, ele ficou em silêncio, 40 dias, sem comer 40 dias, ouvindo apenas a voz do Pai, e depois a voz do inimigo. Porque o deserto é isso, o lugar onde aprendemos a distinguir entre as duas vozes. E é no silêncio que essa distinção se torna mais clara. Satanás tentou Jesus com pão, com prestígio, com poder, e cada vez que a tentação vinha, Jesus respondia com a palavra, está escrito. Ele não reagia com argumentos emocionais, ele não debatia com dúvidas, ele permanecia ancorado na voz que ele ouviu antes do deserto. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:17. Essa identidade dada por Deus foi o escudo que Jesus carregou em silêncio. E aqui está a lição para você hoje. O deserto vem antes da unção visível. O silêncio vem antes da voz pública. A solidão precede o envio. Quantos querem ser usados por Deus, fazer grandes coisas, impactar vidas, mas ainda não aprenderam a suportar o silêncio do deserto, a resistir às vozes da dúvida, a confiar quando o céu parece calado. Mas Jesus nos mostrou o caminho. Ele venceu no deserto para nos ensinar que é possível vencer no anonimato e que o que acontece no secreto com Deus define o que acontecerá no público com os homens. Depois dos 40 dias, ele saiu cheio de poder e começou o ministério que mudaria o mundo. Mas se ele tivesse falhado no deserto, talvez nunca teria chegado à cruz. Porque é no silêncio que se forja o chamado. Você está em uma estação de silêncio. Se sente sozinho, tentado, confuso. Talvez seja o seu próprio 40 dias. Talvez seja Deus te preparando para algo maior. Não fuja do deserto, abrace o processo. Porque o deserto não te mata, ele te fortalece. E ao final, você sairá com autoridade que não se compra, não se finge, não se imita, porque foi moldada no fogo sagrado do silêncio. Se essa palavra te alcançou, comente agora, Senhor, fortalece-me no deserto. Essa frase é sua resposta espiritual ao chamado de Deus para crescer em silêncio. Deixe seu like também. Talvez alguém neste exato momento esteja vivendo seus próprios 40 dias e precise ouvir que o silêncio do deserto é o prelúdio do poder que está por vir. Porque Jesus venceu no silêncio e depois dele veio a manifestação, o livro de lamentações e o silêncio da dor. Existem dores tão profundas que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Existem sofrimentos que não se descrevem, apenas se sentem. E quando esses momentos chegam, muitos pensam, onde está Deus? Foi nesse lugar escuro da alma que o profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Jerusalém havia sido destruída. O povo estava exilado. As promessas pareciam esquecidas. A glória passada havia sido substituída pela vergonha presente, e Jeremias chorava não com lamentos comuns, mas com lágrimas que carregavam o peso do silêncio de Deus em meio ao juízo. É neste cenário que ele escreve: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 6. Como é possível dizer isso? Como alguém pode declarar que é bom esperar, e ainda por cima em silêncio? A resposta está no que ele havia aprendido com o próprio Deus. Há curas que só acontecem no silêncio da dor. Lamentações
não é apenas um lamento, é uma peregrinação pelo vale do silêncio. É o retrato de alguém que está ferido, mas ainda confia. Alguém que vê as ruínas, mas ainda espera por restauração. E aqui está a mensagem para você hoje. Talvez sua alma esteja lamentando. Talvez você esteja em ruínas. Talvez você esteja no chão. E tudo esteja em silêncio. Mas escute, esse silêncio não é desprezo, é purificação, é preparação. Jeremias nos ensina que há uma força em permanecer calado enquanto se espera por Deus. O silêncio da dor não é o fim, é a câmara secreta onde a esperança é reacendida. A dor nos torna sensíveis à voz de Deus. O lamento, quando feito na presença certa, se transforma em louvor. E o silêncio, quando regado com fé, se transforma em renovo. Jeremias não fingiu que estava tudo bem. Ele não escondeu suas lágrimas, ele lamentou, mas lamentou para o Deus certo. E isso fez toda a diferença. É nesse mesmo capítulo 3 que ele declara: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Mesmo no silêncio, mesmo na dor, ele escolhe recordar as misericórdias do Senhor. Você pode estar vivendo o lamento agora, mas se lembrar do que Deus já fez mesmo em silêncio, você verá que Ele nunca te deixou. E se você perseverar em esperar o silêncio de hoje, será o louvor de amanhã. Comente agora se esta palavra falou ao seu coração. Mesmo em silêncio, espero no Senhor. Essa frase é sua âncora espiritual, sua confissão de esperança em meio ao caos. E deixe seu like. Esta palavra pode alcançar alguém que está lamentando no escuro, precisando descobrir que Deus ainda está ali, mesmo que quieto, porque no fim de Lamentações, o profeta não termina com desespero, ele termina com uma oração, porque o silêncio de Deus